Amém, queridos. Deus abençoe grandemente, provendo sempre sobre sua vida, sobre seus celeiros, e que Ele realmente nos dê oportunidades ímpar aqui nessa nação. Amém? Queridos, peguem suas Bíblias, vamos abrir em 1 Reis, capítulo 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, lembrando que quando nós fizermos as convocações dessa semana, para as organizações que tiver necessidade, quem puder ajudar, esteja conosco. Lembrando que quinta-feira temos célula, tá bem? Então se organize para estarmos juntos e assim seguimos. E lembrando que no próximo culto nós estamos no nosso espaço oficial. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler o verso 1 e depois vou passar para o 41 a seguir. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Agora, verso 41 a seguir. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos, e orou. Depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa, se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo o céu ficou escuro, com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Queridos irmãos, nós estamos, durante esse mês, com a nossa série Pessoas Relevantes para uma Igreja Relevante, e hoje nós temos uma palavra que nos desperta sobre pessoas e atitudes de pessoas relevantes que fazem a diferença para a igreja. Portanto, o tema de hoje é pessoas relevantes faz do nada grandes coisas. Aleluia. Você já reclamou de não ter nada? Você já reclamou de dizer, não tenho nada. Mas hoje não tem nada. Não tem nada nessa geladeira. Mas você já viu uma mãe relevante com a geladeira vazia? Quando você menos espera, ela fez um mega prato. Por quê? Porque sempre há provisão para quem confia. Amém? Diga para o seu irmão, sempre há provisão para quem confia. Aleluia. É possível fazer muito mais do que você está pensando. É possível ser muito mais relevante do que você tem sido até aqui. E pense que muitas vezes eu olho para a minha história e falo, meu Deus, eu sei que isso não é tudo. Há muito mais que isso. Aleluia. E isso gera para nós uma santa inquietação, é necessário. É importante nós sempre estarmos pensando, eu penso que é possível fazer mais. Mas aqui nós estamos diante de um momento bíblico muito conhecido e muito importante. Você se lembra daquele tempo em que Deus chega para Elias e diz, vai até o rei e diga que não haverá chuva. E uma grande seca se estabelece em Israel. Durante 3 anos e meio não chove. Agora, nesse capítulo que estamos, capítulo 18, Deus vem para Elias e fala, Elias, agora é hora de chover. Vai e avisa isso para Acabe. E aqui nós temos uma grande história. Nós temos algo extraordinário acontecendo. Mas antes de acontecer o que Deus estava dizendo, nós sabemos que Elias tem um encontro com um protetor de profetas, e ele vai, que era
serviçal do rei, e ele diz, olha, vai lá e diga para o rei que eu quero um encontro com ele, quero uma audiência com ele. E ele até diz, meu senhor, por favor, não faz isso, porque o rei te buscou por todas as partes dessa terra e não te encontrou. E ele diz, se eu for e avisar ele que você está aqui, e você desaparecer, o Espírito Santo te tomar, te levar para algum canto, ele vai me matar. E aí, queridos, esse homem é um homem muito importante, ele é um homem muito interessante, porque quando Jezabel estava matando profetas, ele esconde 100 profetas e alimenta esses homens com água, com pão, ele protege esses homens. E uma curiosidade interessante aqui é que a tradição diz que esse pode ter sido o marido da mulher das botijas de azeite. Olha que interessante. Você se lembra que quando ela chega e diz, olha, o meu marido, teu servo, foi morto, ele está morto e agora eles querem levar os nossos filhos. A tradição diz que esse Obadias pode ser o marido dessa viúva. Agora, só uma informação de curiosidade essa. Agora, o Obadias vai dizer, não, não faça isso. Ele fala, não, diga para o rei que eu vou me apresentar diante dele. Enquanto isso se estabelece, ele vai lá e acontece. Deus prepara esse encontro de Elias com Acabe. E agora Acabe vai dizer assim para Elias, estou vendo novamente, parafraseando, estou vendo novamente o perturbador de Israel. Elias se posiciona e diz, não senhor, o perturbador de Israel és tu, porque você e o seu pai que promoveram a adoração a Baal e desviou o povo da adoração ao Deus único e verdadeiro. Agora, Elias vai dizer assim, chama os seus profetas aí, os profetas de Baal, os profetas de Astarote, 850 profetas no geral, e ele diz, e vamos fazer um desafio, vamos para o Monte Carmelo. No Carmelo, Elias diz, ei, pessoal, façam aí um sacrifício, apresentem o seu altar ao seu Deus e clame por ele. Eu vou apresentar o meu sacrifício, vou preparar o altar e vou clamar pelo meu Deus. Vamos ver quem é Deus de verdade. E aí o que acontece, meus irmãos, é que os profetas de Abal e de Astarote começam a fazer todos os seus rituais. Vocês já leram essa história, já ouviram muitas pregações sobre isso. Começam a fazer todo o ritual, começam a fazer todo o trajeto e nada acontece. Elias começa a ver aquilo e, como um bom servo de Deus, cheio de fé, o que ele faz? Ele tem medo do diabo, ele tem medo das mandingas, ele tem medo dos rituais, ele tem medo. Querido crente que é crente não tem medo dessas besteiras. E aí o que ele faz? Ele começa a zombar e diz, acho que ele está dormindo. Ou quem sabe ele foi viajar. Não é? Continue aí, façam mais. E aqueles homens se cortavam, se rasgavam e nada acontecia. Agora, Elias fala, pronto, já deu, acabou o tempo de vocês. Aí ele vai lá, agora é minha vez. Ele vai lá, arruma o altar. Diga aí para o seu irmão, arruma, conserta o altar. Primeira coisa importante, queridos, para ter resposta de Deus, é consertar o altar, queridos. E aí ele vai e conserta o altar do Senhor, coloca as 12 pedras representando a nação de Israel. Ele havia perguntado para o povo antes de começar o processo, ele diz, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois caminhos? E agora ele levanta esse altar ao Senhor, ele põe o sacrifício, e numa atitude de fé, ele pede para que encham as valas de água, e eles trazem uma, duas, três vezes enchendo aquelas valas de água, as águas começam a transbordar, e agora Elias, homem de fé, não precisa de uma mega oração. Ele vai diante do Senhor e diz, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, responde-nos, Senhor, responde-nos. E a palavra diz que o fogo cai do céu.
E quando o fogo cai do céu, queima o holocausto, suga toda aquela água, e o povo começa a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. E agora, um ambiente novo está estabelecido. Um ambiente de aceitação. Israel agora, por causa da atitude de Elias, do empenho em ouvir a Deus, agora o que acontece? O povo recebe uma nova oportunidade. E Deus diz: vai chover agora. E é aí, queridos, que nós vemos essa parte do texto acontecendo. Elias agindo com fé, Elias agindo com persistência, perseverança. Ele ora, ele tem discernimento espiritual. Vocês estão captando o que é pessoa relevante para a igreja? Uma pessoa que é capaz de confrontar a religiosidade alheia, que é capaz de confrontar a falsa adoração, mas uma pessoa capaz de declarar a palavra de Deus com ousadia, declarar o que Deus disse, mesmo sem ter os sinais estabelecidos. Se Deus pede para você fazer alguma coisa, se Deus pede para eu fazer alguma coisa, a primeira coisa, Anderson, que eu falo para Deus é: Deus, então me dá um sinal. Então me mostra por onde que eu vou, como eu devo fazer, faz cair uma gota na minha cabeça. Se eu estou 3 anos e meio sem chuva, e Deus fala assim: vai lá agora e diz que vai chover. Eu falo: Deus, então pelo menos faz cair uma gota na minha cabeça. Mas pessoas relevantes não são duvidosas. Pessoas relevantes, elas vão caminhar de acordo com a palavra declarada de Deus. Então, a igreja relevante, formada por pessoas relevantes, ela não se move pelo que os olhos podem ver. Paulo, ele disse em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Essa deve ser a nossa jornada. Muitas vezes nós estamos esperando um sinal, nós estamos esperando algo acontecer, nós estamos esperando que o negócio se forme na nossa frente. Deus está dizendo: não ande por vista. Deus está dizendo o que para mim e para você hoje? Não ande por vista. A verdadeira igreja, as pessoas relevantes, elas devem se mover na mesma fé que Abraão se moveu. E quando nós olhamos para Romanos 4,17, nós entendemos que ele creu no Deus capaz de trazer à existência o que não existia, como se já existisse. E está escrito lá, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Aleluia. Deus não precisa de sinais. Deus não precisa de nada para trazer algo à tona. Ele é o Deus Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é capaz de trazer o que é necessário nas nossas mãos. Não duvide. Não duvide. Que você caminhe por essa terra declarando isso. Deus é capaz. Deus pode. Ele traz à existência o que não existe. Nunca duvide do poder de Deus. É assim, queridos, que nós devemos nos mover. É assim que nós precisamos caminhar. Nada é mais relevante para a execução dos planos de Deus do que homens e mulheres de fé. Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz para nós que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mesmo que você não esteja vendo, acredite. Mesmo que você não esteja vendo, declare. Mesmo que você não esteja vendo, ore de acordo com o que a palavra de Deus está sendo trazida para a sua vida. E Elias apresenta para nós uma fé que gera ação, uma fé de perseverança, uma fé que gera milagres. Agora, o que é necessário para sermos essas pessoas de relevância? Nós precisamos andar em concordância com a palavra de Deus. Pessoas relevantes faz do nada grandes coisas quando se move
em concordância com a palavra de Deus. Então nós olhamos aqui, depois de um longo tempo, verso 1 de capítulo 18, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. O que veio a Elias, meus irmãos? O que veio a Elias? A palavra do Senhor veio a Elias. Por que estamos aqui, queridos? Por que estamos aqui, queridos? Porque chegamos nessa nação, que a palavra do Senhor veio a nós. Por que você está aqui nessa noite? Porque a palavra do Senhor veio até você. Então, meus amados, nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Deus, ele se dirige a Elias dizendo que vai chover, e Elias se move plenamente em acordo com aquilo. Ele não pede um sinal, ele fala, então bora, vamos lá. Quando Deus falar com você pela palavra, apenas creia. Se mova de acordo com a palavra, porque a palavra é viva e eficaz. A palavra de Deus é produtiva. A palavra de Deus promove. A palavra de Deus traz a existência do que não existe. Creia, creia. Então a igreja é capaz de fazer do nada grandes coisas, ela se move nessa sintonia. Deus diz que vai fazer, nós acreditamos que ele vai fazer. Nós nos posicionamos para isso. Então Deus diz, amanhã eu vou trazer um recurso para você. Acorda cedo, prepare, abra a porta e fique aguardando. Quando Deus diz, eu vou cumprir minha promessa na sua vida, se organize, se prepare para aquilo, porque ele vai cumprir. Se prepare para aquilo. O que Deus tem dito ao seu respeito? Elias age com base na revelação. Elias não age com base no sentimento. Elias não age com base no cenário. Elias olha o céu azulinho, 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 a seca predominante. Mas Deus falou que vai chover. E o que ele vai fazer? Ele vai agir de acordo. Então a igreja deve se mover em obediência profética, mesmo quando tudo parece contrário. Quando Deus está dizendo, vou trazer um avivamento para a Europa. Quando Deus está dizendo, eu estou mexendo com as estruturas dessa nação. E nós olhamos e está cri, cri, cri. Mas não está assim no meu interior está fervilhando. Eu estou ouvindo um barulho extraordinário. Eu não estou vendo a seca. Eu estou vendo algo que vai acontecer logo ali na frente. Então se lembre de se mover plenamente pela palavra de Deus. A palavra não falou nada, fica quieto. A palavra não direcionou, não busque sarna para se coçar. Mas quando a palavra de Deus vier a você, se mexa. Aleluia. Se mexa. A segunda característica que nós enxergamos através desse ambiente de Elias é que nós fazemos do nada grandes coisas quando concordamos em fé com o que Deus disse que vai acontecer. Quando ele recebe uma palavra, ele transfere a palavra, ele transmite a palavra. Quantas vezes a gente ouve algo de Deus, Deus diz, vai dizer, aí você fica, meu Deus, não tem coragem. Como que eu falo um negócio desse? Mas é absurdo. Mas o cenário não coopera para isso. Mas as situações não cooperam para isso. Como eu vou dizer isso para essa pessoa? Às vezes Deus apresenta diante de você uma pessoa enferma, doente, e Deus fala com você, fala para ela que eu vou curar. E como que você está vendo uma pessoa doente, num estado difícil, e você vai lá falar para ela que ela vai ser curada? A palavra de Deus nos ensina a sermos pessoas de fé, a não andarmos por vista. Fé prova daquilo que não vemos ainda. Declare, ande em concordância com a palavra, declare a palavra. Verso 41, Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Meu Deus, 3 anos sem chuva, céu azul, cenário de seca, coisa difícil. Mas o profeta recebeu uma palavra. Quando você receber uma palavra, ande de acordo com essa palavra. Quando você receber uma direção de Deus, ande de acordo com essa direção. Elias, ele tem clareza do que Deus vai fazer. Elias está certo de que Deus disse vai acontecer. Ele não está esperando um sinal. Ele não está andando pelas perspectivas humanas. Ele está andando pela declaração da palavra de Deus. Então, queridos irmãos, nós precisamos
desenvolver na vida das pessoas a capacidade de acreditar no que Deus está falando. O que Deus está falando, queridos? O que Deus está nos mostrando? Vai contar isso para alguém, vai dizer isso para alguém. Aumente as expectativas das pessoas, aumente as perspectivas das pessoas. Então a igreja que faz do nada grandes coisas, ela declara a todos ao seu redor a imagem, o som, a sensação do que vai acontecer, como se já estivesse acontecendo. Plante nos corações sentimento de avivamento. Plante nos corações sentimento de esperança. Plante nos corações, plante nos ouvidos das pessoas palavras de vida. Comece a declarar: já estou sentindo o cheiro de chuva, já estou sentindo o barulho, já estou percebendo o barulho. E ele diz: já ouço o barulho de chuva pesada, quando naturalmente não se via nada. Mas em fé ele declara como se já fosse, e assim é a igreja. Você é a igreja, você é profeta nesta geração para proclamar as palavras de Deus. Vocês são nação eleita, sacerdócio santo, povo exclusivo do Senhor, para declarar, para profetizar as palavras de esperança. Então abre essa boca, meu irmão. Não, vamos ver o que vai acontecer. Não, espera primeiro, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver como é que vai ser, vamos... Nada disso, meus irmãos, nada disso, nada disso. É claro, meus irmãos, queridos, é claro que a gente sabe que tem coisas que tem a hora certa para falar, tem coisas que a gente não sai falando para qualquer um e para todo mundo, mas nós estamos falando do que Deus está dizendo. E quando Deus libera uma palavra, é para ser dita. Quando Deus libera uma palavra, é para ser proclamada. Então, pessoas relevantes, elas andam em concordância com o que a palavra de Deus diz. Mas, para além disso, nós fazemos do nada grandes coisas quando geramos a promessa de Deus em oração. Orar é necessário, queridos. Olha que princípios extraordinários estão contidos aqui. Palavra de Deus, concordância com a palavra de Deus e oração de acordo com a palavra de Deus. O texto vai dizer para nós: então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Meus irmãos, é papel incondicional da igreja ser geradora dos planos de Deus. E aonde nós geramos os planos de Deus? Em oração, em clamor, em busca constante. Então, quando Deus diz que algo vai acontecer, ore por aquilo. Ore, clame por aquilo, busque a presença de Deus até que aconteça. Exatamente porque as promessas que Deus deixou sobre a humanidade, sobre as pessoas, cidades e nações, devem ser geradas em intensa oração diante do Senhor. Então Deus está dizendo: vou trazer um avivamento para esse tempo. Vou trazer um avivamento para a Europa. Vou trazer um mexer das estruturas em Portugal. A gente não pode ficar perdido pensando no boleto que vai pagar. Nós precisamos buscar a presença de Deus e dizer: vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Se mova. Então Deus, ele declara a sua palavra, nós geramos a palavra em oração, então ela se materializa para o cumprimento de todo o propósito de Deus na terra. Se posicione em oração. Olha aí para o seu irmão e diga para ele: se posicione em oração. Se posicione. Tem uma promessa na sua vida? Gere ela em oração todo dia. Senhor, o Senhor falou que vai acontecer. O Senhor falou que vai acontecer. O Senhor falou que vai acontecer. O Senhor falou... Não que Deus esqueça. Gerar. Quando você está gerando, você esquece do filho na barriga? Mulheres, você esquece? Hoje esqueci que o meu bebezinho está aqui. A partir do dia que tu vem com o resultado lá, aí ó, a mãozinha já começa. É 9 meses de mãozinha. Às vezes está só o osso ainda, mas está acariciando a costela. O bebezinho está aqui, está gerando, é o caminho certo. É a atitude certa.
E quando Deus diz algo que vai acontecer, gere. Deus está nesta geração procurando ventres dos seus propósitos, ventres dos seus objetivos. Quem está aqui disponível para dizer, eis-me aqui, Senhor, pode gerar em mim, pode fazer através de mim, mas isso, meus irmãos, exige de nós 9 meses de gravidez. Minhas irmãs, vocês sabem que é complexo. A igreja é chamada para interceder até que o céu se mova. Até que o céu se mova. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. 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 Todo dia, Anderson, aviva-nos. Todo dia, Vitor, aviva-nos. Aviva-nos. Ana, todo dia, aviva-nos. Aviva-nos. Vai de novo. Vem de novo. Vem mais uma vez. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Haja por fé, queridos. Haja por fé. Declare, 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 declare. Declare a palavra, declare o propósito de Deus. Declare, fale do que o Senhor tem falado ao seu coração. Agora nós fazemos do nada grandes coisas. Quando perseveramos na visão que Deus nos deu, persevere. Olha que tremendo. Eu amo essa mensagem, eu amo essa revelação, porque ela contém uma essência de princípios muito forte para uma vida de fé. Então veja, apoiado na palavra, apoiado em perseverança, apoiado em oração, apoiado na concordância com a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Agora, veja a necessidade de perseverar. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, persevere. O diabo vai tentar te derrubar, as circunstâncias vão tentar te derrubar, o pecado vai tentar te derrubar, as situações vão tentar te derrubar, o mundo vai tentar te derrubar. Mas persevere. Olha aí na bolota do olho do seu irmão, diga para ele, persevere. Persevere. Verso 43 diz, vá, olhe na direção do mar, disse seu servo, ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes ele lhes mandou, volte para ver, persevere. Ah, Mirela, não está acontecendo ainda. Ah, mas vai ver de novo. Ah, mas ainda não aconteceu, vai ver de novo. Ah, pastor, mas nós já fizemos campanha, já oramos, não está acontecendo nada, faz mais uma. Ah, mas, meu irmão e minha irmã, persevere. Persevere. Olha, sempre que nós estivermos gerando os planos de Deus, as pessoas que não têm uma visão clara, elas vão tentar nos desanimar. Elas sempre vão voltar dizendo, não tem nada lá. Eu não estou vendo nada. É claro, a palavra aqui, ela resume, ela enxuga, e talvez seja assim, mas eu já imagino mais além, pensando em comportamento humano, vai o rapaz lá, o moço do Elias, ele vai, e ele volta, e ele vai, e ele volta, e chega uma hora que fala, meu Senhor, já estou cansado já. As pessoas perto de nós que não têm uma visão clara, elas se cansam de ouvir sobre o que Deus vai fazer, porque elas não conseguem perseverar, mas nós precisamos plantar nas pessoas a visão e a ideia da perseverança. Continue dizendo, vai lá, só faz o que eu estou mandando. Eu estou debaixo de uma palavra. Estou debaixo de uma palavra. Não é faz o que eu estou mandando porque eu acho que vai ser assim. Não. Estou debaixo de uma palavra. Vai fazer. Caminha. Anda. Vai nessa direção. Meus irmãos, quando nós estávamos em Bragança, nós tivemos algumas pessoas que ocuparam o serviço de secretaria. E eu sou ousado, eu vou fazendo. Eu recebo a palavra, eu vou fazer. Eu recebo a direção, eu vou aplicar. E aí, tantas vezes eu chegava lá na secretaria e falava assim, faz isso. E aí até uma vez, uma das secretárias, ela chegou e depois de um tempo falou, pastor, às vezes o senhor me pede umas coisas que eu falo, não dá para acontecer, não, é impossível. E ela fala, eu tenho que engolir seco quando eu vejo tudo acontecendo. Queridos, essa é a graça de Deus, essa é a graça de viver por fé. Vai acontecer. Deus já falou, verso 1, vai chover. E se Deus falou vai chover, é porque já está preparado. Quando Deus fala vai, é porque já está feito. Quando Deus diz dá o passo, é porque Ele já preparou o caminho. Então creia. Mas cuidado, porque vão tentar nos desanimar com as falsas informações. Não está acontecendo nada.
Não estou vendo nada. Onde está o seu Deus? Hã? Então, queridos irmãos, o mundo ele não tem a revelação que a igreja tem. E muitos dos que estão na igreja também não desenvolveram a fé para as coisas espirituais. São carnais aqui no nosso meio. E só vê tô vendo a parede aqui, eu vejo a parede. Não vê além. Não vê além. Hoje a palavra está nos convidando a ver além. Aí mais adiante. Gere no mundo da fé. E comece a declarar aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou muito focado em ver adiante, eu quero ver além. Vocês perceberam no dia que eu trouxe aqui a informação da nossa igreja? Eu podia mostrar para vocês, aqui esse é o espaço vazio, e eu gerei em vocês uma expectativa maior, mostrando, ó, vai ficar assim, você vai ter cortina, vai ter cadeira, vai ter púlpito, vai ter, vai ser demais. E essa é a estratégia de Jesus, ele faz isso. Ele faz isso. Quando os meninos de Jesus estão ali, mestre, 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 Jesus fala assim, ei, levanta a cabeça, veja os campos, eles estão brancos. Ele imprime uma imagem. Quando eles estão afoitos pelas necessidades e carências da vida, ele diz, olhe para os campos, veja os lírios, olhe os pardais, vejam quem os sustenta, quem os alimenta. Jesus sempre planta uma visão diante da palavra que ele declara. Por isso que eu acredito muito nessa coisa de você ter visões claras, fazer até o seu mural dos sonhos. É importante, queridos. Importante. Deus falou que vai acontecer. Já tira uma foto, cola lá e fala, vai acontecer. Aleluia. O meu primeiro mural dos sonhos que eu fiz, eu coloquei fotos de nenéns que eu não tinha, eu coloquei foto de passaporte que eu não tinha, eu coloquei foto de avião que eu nunca tinha voado, eu coloquei foto de um Corolla, que era o carro que eu mais gostava na época. Uau! Pastor, e o que você conseguiu do seu quadro de visualizações? Tudo! Tudo que estava lá. Tudo que estava lá. Eu devia ter tido foto daquilo. Eu não sei porque eu não tinha foto, não tenho foto do meu primeiro quadro de visualização. Queridos irmãos, como igreja nós devemos manter perseverança em oração, continuar apoiando as pessoas para que elas olhem até que consigam ver. Então, aquele que está dizendo para você, não dá, continua orando dizendo, volta. Mas olha, volta. Senhor, faz o negócio acontecer. O Senhor falou que vai acontecer, eu estou aqui girando, eu creio, eu acredito, Pai, em nome de Jesus. Prepara. Pai, não precisa de cadeira, não precisa de cortina, não precisa agora de som. Senhor, não precisa de microfone. Senhor, nós precisamos fazer o púlpito lá, e nós precisamos ainda, Senhor, disso. Pai, mande pessoas, Senhor, mande pessoas comprometidas. Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada. Eu estou vendo tudo. Aleluia. Eu já vejo tudo. Eu já vejo um lugar pequeno. Eu já vejo o próximo. Eu quero o próximo. Nós chegamos nessa fase, eu já quero a próxima fase. Entende, queridos? Mas as pessoas não estão dispostas a isso. As pessoas querem andar pelo que elas podem apalpar, pelo que elas podem pegar, mas essa não é a vida de fé. E a palavra diz que Elias insiste 7 vezes. Esses 7 vezes, talvez nem seja 7 vezes, mas seja o tanto que ele insistiu até que acontecesse, o tempo perfeito, o tempo necessário. E insista até que aconteça, porque onde há uma palavra de Deus, haverá concretização. Então, a visão espiritual, ela exige persistência. A visão espiritual, ela exige fé, e mesmo diante da incredulidade alheia, continue perseverando, continue declarando. E declarar é a próxima atitude. Nós fazemos do nada grandes coisas quando, ao menor sinal da promessa, nós a declaramos como concretizada. Você não precisa ter o pacote pronto para falar, está acontecendo, não. Deus vai dar um sinal. Veja, você começa tudo pela fé, quando não há sinais, quando o cenário não é de acordo, quando parece que nada vai acontecer. Mas você vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando. E chega a hora da transformação do cenário.
Porque agora, aparece, na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Aí Elias não fala assim agora, ai que bênção, então vamos esperar começar a chover mais, vamos esperar a nuvem aumentar. Não, ele vai lá e declara como concretizada. Ele diz, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Oh, meu pai, meu Deus. Estão entendendo? Estou vendo um negocinho lá longe, aqui ó, tá vendo a nuvem aqui ó? Tá vendo a nuvem? Olha, olha a nuvem. O que é isso? A maioria das pessoas vão dizer, não, mas o que é isso para o que precisa? Isso não é nada. Meu irmão e minha irmã. Nós começamos essa palavra dizendo que do nada Deus faz existir. Agora imagina quando já chegou a mão de um homem. Imagina quando já chegou a visão da mão. Aleluia. Aí Elias entende. Ele fala, pode falar que a enchente vai ser forte. Fala para correr, fala para ir firme, porque vai ser um estrondo. Aleluia. Então, pessoas que fazem do nada grandes coisas, elas têm a capacidade de enxergar como completo o que muitos considerarão apenas um pequeno sinal. Então, quando alguém diz, teve um sinal de melhora, só está curado, em nome de Jesus. É assim que funciona. Entrou um recursozinho lá para esse propósito, está feito. Se entrou um recursozinho, vai virar um recursozão, em nome de Jesus. Então, queridos, seja essa pessoa relevante para a sua geração, não seja uma pessoa sem fé, não seja uma pessoa pragmática, não seja uma pessoa sem expectativa, seja uma pessoa firmada na palavra de Deus, porque essa é a atitude de fé, ser capaz de enxergar quando ninguém vê nada e de enxergar completo quando as pessoas começam a enxergar algo, mesmo que considerem insignificante. Quando ninguém está vendo nada, eu já estou declarando o que vai acontecer. Quando alguém começa a ver um sinal, eu falo, está feito. Aleluia. E assim funciona. Então Elias, ele vê uma pequena nuvem como sinal completo da promessa. E a fé, ela vê potencial no pequeno e age como se já fosse realidade. A fé vê potencial no pequeno. Mirela, a fé vê potencial no pequeno. Quantas vezes a gente está falando, oh meu Deus, não estou fazendo nada. Oh meu Deus, parece que não está acontecendo. Oh meu Deus, parece, mas é tão insignificante. A fé vê potencial no pequeno. Aleluia. Nós seremos uma grande igreja nessa nação, para a glória de Deus. Nós seremos um grande povo. Eu não estou falando de denominação, eu estou dizendo que a igreja de Jesus vai crescer nessa terra, a igreja de Jesus vai tocar esse continente, a igreja de Jesus. Nós não estamos aqui em função de placas, nós estamos aqui em função do reino. Do reino. Glória a Deus. E é claro, se essa palavra chega até nós, Deus quer fazer algo através de nós. Se Deus está nos unindo, Deus quer fazer algo através de nós. Agora, o que mais nós temos para finalizar essa palavra? Se nós já vimos aqui, meus irmãos, note, vamos recapitular. Nós já vimos aqui princípio da concordância com a palavra de Deus. Princípio da palavra de Deus em primeira instância. Princípio do agir em fé. Plenamente cristão, bíblico isso, sim ou não? Palavra de Deus, fé. Nós vimos aqui princípio da oração. Palavra de Deus, fé, oração. Precisamos disso como crente? Sim ou não? Claro, é a base. Nós vimos aqui princípio da perseverança na visão. Mantenha o foco, fique focado. Nós vimos aqui declarar como concretizado. Declarar. Visualizo, declaro, acredito, eu creio. O que nos falta agora? Viver o resultado, meus irmãos. Viver o resultado. O que Deus disse vai acontecer. E hoje eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, vai chover. Aleluia. Vai chover, vai chover. Vai chover na sua vida, vai chover nessa nação.
Vai chover nos propósitos de Deus sobre nós. Vai chover na sua horta. Vai chover. Aleluia. Vai chover na sua história. A glória de Deus vai se manifestar. A palavra de Deus vai se cumprir. E o texto vai dizer para nós, versos 45 e 46, enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. Aleluia. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que fazer coisas do nada é especialidades do Deus da igreja. É Ele que faz. É a especialidade dele. Você viu? Caminhou. Agora, o que nós precisamos para que isso seja verdade? Não duvide. Não tenha dúvida daquilo que Deus está te dizendo. Vá em frente. Vá em frente. Vá em frente. Mesmo diante da menor ou da não existente possibilidade. Quando alguém diz para você, não tem jeito. Aí você fala, chegou a melhor hora. Aleluia. Agora é a hora do meu Deus agir. E Elias sabia disso muito bem. Elias sabia disso na jornada, ele foi aprendendo. Quando tudo secou, os corvos vieram e o alimentaram. Quando acabou o ribeiro ali, Deus fala, vai agora para uma mulher viúva que ela vai te alimentar. Ele pensou que ia chegar na Ricona e ia ser uma bênção. Chegou lá, era uma mulher pobre, necessitada, que ia comer a última comida e a expectativa dela era morrer. Mas aonde o profeta chega, meu irmão e minha irmã, o milagre chega junto. E quando a bênção vem, ela vem completa. E a palavra de Deus diz que com a chegada de Elias ali, o negócio foi bênção por longo tempo. Agora Deus leva Elias para essa condição de declarar, vai chover. E o que está acontecendo agora? Está chovendo. Portanto, a igreja que faz a diferença para a sua geração, ela sempre será surpreendida com grandes feitos a partir do nada. Então, o que é que nós temos agora, meus irmãos? Nada, está tudo bem. Ok. Vamos começar? Então vamos começar. E agora, o que é que nós tem? Nós já tem um caldo. Pensa no que vai acontecer. Pensa. Oi, Moisés, Vani, chegamos aqui. Vocês até antes. O que tinha? Nada. Não estava acontecendo nada. Nós chegamos aqui vindo com o quê? O que nós trouxemos? Nada. Eu até hoje mesmo, eu olhei o guarda-roupa assim e falei, meu Deus do céu. Olha. Não, e não só isso. Na semana passada ele falou assim, amor, pelo amor de Deus, não vai mais com essa calça, não. Ela tá muito velha. E lá naquela luz dá para ver que ela tá muito velha. E hoje eu olhando ali, eu falo assim, meu Deus, essas roupas estão muito velhas. Faz muito tempo que eu estou usando. A mesma roupa que eu cheguei, eu estou com elas ainda. Queridos irmãos, mas vai chover. Vai chover. Vai chover. Porque Deus disse, não vai faltar coisa grande nem coisa pequena. Aleluia. Nós estamos debaixo dessa palavra e eu estou crendo, estou declarando, Senhor, vai chover. Essa noite é noite de você sair daqui dizendo, vai chover, vai acontecer, nós teremos, nós alcançaremos, vai ser no particular, vai ser no coletivo, vai acontecer, porque nada é impossível para Deus. Portanto, nada é impossível para quem nele crê. Acredite. Diga para o seu irmão, acredite. Confie. Porque do nada, Anderson, ele faz tudo. Do nada ele faz tudo. Então Elias, ele corre à frente do rei, movido pelo poder de Deus. Diga aí, poder de Deus. Poder de Deus. E a igreja que experimenta milagres sobrenaturais e se torna referência é a igreja que crê. Então creia. Creia. Deus falou que vai acontecer lá no capítulo 1, no versículo 1. Quantos versículos que rodou aqui? Lá no 46 chove. Mas vai chover. Vai chover. Eu finalizo, queridos, dizendo a você que a igreja é capaz de fazer do nada grandes coisas. Ela deve aprender a ouvir o
que ninguém está ouvindo. Ouça o que ninguém está ouvindo. Eu já ouço barulho de chuva. Não estou ouvindo nada. Eu já estou ouvindo. Eu já vejo coisas grandes se estabelecendo. Eu não estou vendo nada. Eu já estou vendo. Aleluia. Pessoas que se tornam relevantes, a igreja que se torna relevante, ela vê o que ninguém está vendo e fala de acordo com o que vê e ouve, ainda que pareça loucura e improvável aos que não desenvolveram ainda a mesma percepção de fé. Vão te chamar de louco. Vão te chamar de louco. Quando eu assumi a igreja em Bragança, ela era considerada, naquela época, para aquele tempo, uma igreja grande, um templo grande, para 300, 400 pessoas. Era uma igreja boa para aquele momento. Parte de baixo, parte de cima, ela é imponente na nave de cima. E quando eu cheguei, eu andava por aqueles corredores, e no culto de domingo nós reuníamos ali em torno de 30 pessoas, no cultão de domingo, era 30 pessoas que tinha. Imagina 30 pessoas num lugar para 300, 400. Fica estranho. E aí, eu andava por aquele lugar, eu olhava e eu via salas que tinha embaixo, toda a estrutura, tinha umas 4 salas embaixo, cozinha, um salão social, uma outra parte que era uma sala grande. Eu dizia, irmãos, isso aqui é pequeno para nós. E os irmãos sorriam com um sorrisinho de sarcasmo para mim. Eu amo quando alguém sorri com um sorriso de sarcasmo para mim, porque aí é quando eu mais sei que eu estou no caminho certo. Quando eu falo algo assim que é dos céus divino, que eu sinto no meu coração queimando, e alguém faz assim, e sorrisinho, torto. Eu falo assim, ai Senhor, é aí, tá? Eu estou no caminho certo. Queridos, eu profetizei 10 anos. 10 anos. 10 anos. E quando nós alcançamos 10 anos, os irmãos começaram a dizer para mim, pastor, tá pequeno aqui. Sem vergonha. Agora você concorda? Tá vendo o que é o que Elias passa? Tá vendo o que Elias está vivendo? Não estou vendo nada. Não está acontecendo nada, Senhor. Olha, não tem nada, nada e nada. Continua, continua, continua. E por 10 anos nós profetizamos. Até que saímos desse espaço que era para 300, 400 pessoas. Fomos para um lugar que era o dobro. Era para 700 pessoas. Queridos irmãos, profetize. Declare a palavra, mesmo quando ninguém está acreditando ou dizendo, você está louco. Mas se lembre que para viver isso, você precisará desenvolver resiliência e perseverança. Porque é doído, irmãos. É doído quando você tem uma visão de Deus que ninguém ainda está te acompanhando. É difícil, é difícil, é difícil. Mas acredite, porque quem não crê na mesma sintonia vai tentar te desanimar. Vai tentar dizer, eu acho que você está viajando. Mas o nosso papel é continuar adorando. Bota a cabeça no meio do joelho e continua clamando. Se fecha para as palavras contrárias. Se feche para aquele que tenta te desanimar. E continue caminhando, continue orando, porque, queridos irmãos, é o nosso papel continuar adorando, louvando em plena confiança naquele que disse que vai fazer acontecer, porque a chuva virá. Então eu quero dizer para você mais uma vez, vai chover. Por isso celebre, confie, porque as nuvens escuras vão aparecer no céu e vai começar a ventar e vai chover forte, para nossa alegria e para a glória de Deus. Aleluia. Fique de pé, por favor, queridos irmãos.